Você está no Direito.com, na sua 4ª edição. E hoje nós vamos tratar de um tema interessantíssimo, né? Que é o direito militar, né? O direito penal militar também. E para falar sobre isso, contamos aqui com a presença do meu colega, grande companheiro, né? Doutor Alexandre Carvalho, e melhor ainda, está aqui com a doutora Fernanda Mara, né? Você concorda comigo, né, Alexandre? Concordo em gênero e número. Sejam muito bem-vindos, viu? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse direito militar, né? Me diga uma coisa, a OAB tem uma comissão específica para direito militar, né? Qual é a função, como é que foi criada essa comissão, como é que vocês estão trabalhando isso? Bom, deputado, com a gestão do nosso presidente da OAB-DF, o Juliano Costa Couto, instaurou-se a Comissão de Direito Militar, o qual sou o presidente desta comissão. Nós atuamos cobrando os órgãos militares, seja ele federal, ou seja ele estadual, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Cobrando o quê? Um bom serviço prestado à população. E não é só cobrança. Nós atuamos também com orientações em prol da sociedade de modo geral, do Distrito Federal. E aí nós falamos só em cobrar? Vocês não. têm também interface com o Ministério Público, que tem uma parte que cuida disso também, né? Sim. Até porque a função principal constitucional do Ministério Público também. Claro. Ele é o fiscal da lei. Mas, como eu falei, nós não estamos só para cobrar, mas para orientar também. Não é à toa que nós promovemos palestras com grandes autoridades da área do direito militar, de modo geral. Perfeito. Doutora Fernanda, vamos aqui falar em gênero também, né? Vocês têm também violência, né, de gênero aí no meio militar, né? Nas Forças Armadas, essa coisa toda, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. Mais uma vez estar aqui com o deputado. É sempre Quem uma agradece honra. sou eu. Você acha que é um privilégio de quem? Não, É nossa. Em nome da Comissão de Ciências Criminais e também da Direito Militar, eu nos coloco à disposição, sempre que precisar, estamos aqui. Estamos sempre com você. Na questão de gênero, é muito importante falarmos da mulher, obviamente, porque nós estamos no mês da mulher. É importante focarmos, nada mais justo e necessário do que focarmos nas questões importantes quanto à mulher. Quando se fala de militarismo, foca-se mais no masculino, no homem. Tem muito pouca mulher ainda nesse ramo. E elas não têm muito... É uma fase de adaptação, Isso. na verdade, né? Quer dizer, à medida que elas vão sendo inseridas nesse contexto, né? Naturalmente você tem que fazer as adaptações, só guardadas as devidas proporções. Eu vou lhe dar um exemplo. Antigamente, na Câmara, não tinha banheiro feminino para deputada. Por quê? Porque se construía para deputados. Sim. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque era uma profissão que normalmente era exercida por homens. Eu imagino que tenha sido, né, o processo é o mesmo Se você no meio pensar militar. no STM, não registrou muitas ocorrências de violência de gênero. Porque se fala porque o quadro feminino é reduzido e não tem no Código Penal Militar a previsão de crimes de gênero. Tá, não tem a previsão, que não significa que não possa ocorrer, né? Quer Exatamente. dizer, ela entra, normalmente vamos supor, nas Forças Armadas, ela entra como soldado, cabo, sargento, e vai, né? Sim. E alguns cargos acontecer ainda não podem ser exercido por mulher. mulheres, né? Ainda hoje, nos dias de hoje. Hoje em dia, esse número está crescendo, obviamente, né? A mulher passou a fazer parte primeiramente pela Marinha, depois, hoje em dia, a Aeronáutica tem mais mulheres. Mas nós temos notícias, por exemplo, de assédio. Sim. Eu acho que deve ser o que mais aconteça, né, Alexandre? A mulher é totalmente vulnerável, mulher militar, totalmente vulnerável em termos de agressão de gênero. Porque nada é focado para mulher nesse tipo de... E lá ela é minoria, né? Justamente, cerca de 7%. E é até interessante quando nós falamos de violência de gênero, nessa questão contra a mulher, principalmente, o senhor tocou no fato do assédio. Quase não se fala em assédio, mas existe sim o assédio.
existe Tanto sim, moral quanto sim, sexual, quanto né? sexual. E existe mais ainda a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Aí entra justamente a Lei Maria da Penha. A Mas Lei Maria da como Penha. aplicar a Lei Maria da Penha no âmbito militar? Sim. Aplica, não aplica? Então, fica Nós aquela temos, problemática. nós temos várias correntes. Uma corrente doutrinária que alguns juízes militares utilizam é de que não se aplica a Maria da Penha no âmbito militar. Ué, mas a lei não diz isso. Mas olha, interessante, porque... Mas a Constituição diz que a Justiça Militar, ela atua os crimes militares definidos em lei. E qual é essa lei? Sim. É justamente o Código Penal. Penal militar. Penal Militar que é de 1969. Isso. A Lei Maria da Penha veio muito depois disso. Então... Ela de 2006 é uma lei inovadora, então alguns juízes falam, não tem Maria da Penha para mulher no âmbito militar. E o que é a violência de gênero doméstica no âmbito militar? É só para o militar que é casado com a militar? Ocorreu na área militar? Então ainda se tem uma dúvida muito grande. E alguns, veja porque bem, está se buscando, sim, né, E alguns doutrinadores e juízes entendem o seguinte, que não se aplica a Lei Maria da Penha. Uma outra parte dos juízes, em sua jurisprudência, entende que sim, tem violência de gênero, tem violência doméstica, aplicar-se-á a Lei Maria da Penha. O rito da Lei Maria da Penha. Agora, e a estrutura militar? Ela comporta... Ela não está preparada para isso. Preparada. Né? Ainda não. E é por isso, deputado... Tem, porque o tribunal ele é penal. Como é que ele vai lidar com questões civis? Porque medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela tem... Está em âmbito penal e civil. Como é que vai lidar com civil, sendo que o tribunal é só penal? E deputado... É a fase de adaptação. Né? E por isso deve que ser mudado. Nós viemos aqui fazer um convite à Vossa Excelência, um convite aos seus telespectadores, você estudante de Direito, você que é advogado, você que é militar, parente militar, para comparecer na nossa primeira mesa redonda, que vai acontecer na noite de 3/4, lá no prédio da OAB-DF. A inscrição é no site da OAB, apenas 1 quilo de alimento não perecível, e lá nós teremos sumidade do direito. A ministra Maria Elizabeth estará lá. Sim, do STM. Falará justamente sobre essa questão de gênero. Então, para quem quiser saber mais, né, ampliar o conhecimento, todos estão convidados, militares ou não, para poder fazer parte do nosso evento. E deputado, fazendo ainda um adendo que a doutora Fernanda Maria falar, teremos também o juiz auditor Alexandre Quintas, que vai falar um pouco mais da abrangência dos crimes militares. E o que está em voga, antes de nós... Parece que houve alteração. Sim. Ano passado, já na questão da lei, né? E olha que interessante o que conversávamos um pouco antes da gravação do programa, falando sobre os crimes no Rio de Janeiro, esse crescimento da criminalidade lá. Aliás, aquela barbaridade, né? Aquilo foi uma barbárie, né? Mataram uma vereadora que se notabilizou, né, por empunhar uma bandeira contra a injustiça social, né? Quer dizer, ela combatia a questão, né, do racismo, da violência contra a mulher, essa coisa toda, e calaram a boca, mas não derrubaram a bandeira. É verdade. Acho que só se estenderam mais ainda. Mas olha que interessante. No Rio de Janeiro, hoje, nós temos uma figura um tanto quanto atípica da nossa situação, que é colocar as Forças Armadas na rua para fazer o trabalho policial. Por quê? Por algumas situações contumazes de segurança pública, de deficiências. E essa abrangência ela é tão interessante, legislativa, que ampliou os crimes militares e agora a competência para processar e julgar da Justiça Militar, principalmente no Tribunal do Júri. Porque agora o militar, mas aí nós temos um grande problema, né? Somente os militares da Marinha, Exército e Aeronáutica que estiverem em GLO, garantia da lei e da ordem, se eles cometerem um crime doloso contra a vida, agora são julgados por um júri militar. Pelos seus pares, né? Sim. Aliás, foi por isso, salvo engano, aí me corrija se eu estiver errado, que os militares, antes de aceitar essa intervenção, eles disseram que aceitam desde que eles sejam julgados pela legislação penal militar. Sim, pelos seus pares. Isso quer dizer, os júris, a composição dos 7 jurados, serão de militares. E aí começou uma celeuma muito grande. Até compreensão até. Eu só vou dar uma pincelada para que os seus telespectadores, os ouvintes, de modo geral, compareçam na OAB, para aprender um pouco mais.
Antigamente, a nossa legislação, ela falava o seguinte, que alguns crimes julgados pela Justiça Militar, outros crimes julgados pela Justiça Comum. Um exemplo bem rápido, né? O militar, ele cometia o abuso de autoridade, esse crime de abuso de autoridade, Justiça Comum. E agora, se for um crime conexo com um crime doloso contra a vida, agora com a lei atual, não julga-se tanto o crime doloso contra a vida pelo Tribunal do Júri e também esse abuso de autoridade. Mas aí também criou-se uma... Que um absorve... Isso. Na realidade, são crimes autônomos, mas julgados com a competência do Tribunal do Júri. Antigamente tinha a cisão, né, a separação. Mas criou-se um probleminha entre as polícias, seja a polícia militar, o Corpo de Bombeiro Militar e também o Judiciário. Por quê? Imaginemos agora a GLO, Garantia da Lei da Ordem no Rio de Janeiro, e espero que isso nunca aconteça e seja preciso acontecer aqui, Claro. né, aqui no Distrito Federal. Mas imagina uma operação em conjunto entre Marinha, Exército e Aeronáutica, na rua, fazendo trabalho policial, e policiais militares envolvidos na mesma ocorrência, onde se tem pessoas que podem ser vítimas de um crime doloso contra a vida cometido por militares. E aí começa a se ler uma briga. Porque a lei era abstrata, né? Mas na hora que você traz para um caso concreto, você... E olha que interessante, o júri militar novo agora é só para Marinha, Exército e Aeronáutica. E como é que fica o policial militar? Essas questões... As chamadas forças auxiliares não... Vamos discutir tudo isso. Essas questões serão dirimidas lá na OAB na noite 3 do 4. Exatamente. E já convido aqui o deputado, Vossa Excelência, para comparecer, para se fazer presente, caso possa, dependendo da sua agenda, lá conosco. Claro, não, eu fico muito honrado, se puder eu comparecerei, mas você, nosso telespectador, é importante que você vá, porque realmente, pelo nível dos palestrantes que você me disse aí, eu acho que a gente vai ter uma aula, né, uma oportunidade. Uma aula de direito, mais especificamente, isso. Direito militar. É importante lembrar, na questão, voltando à lei, a nova lei, assim como foram ampliados esses... Você vê como as mulheres são... Ela fala e a gente cala. Né? Nós nos rendemos. Lógico. Esses dois. Você vê que nós somos maioria, mas mesmo assim nós somos minoria. Não é? Você é que... Oh, meu Deus. Não, eu só ia comentar rapidamente da lei do ano passado, né? É bem recente, é importante ir no nosso evento para poder saber mais do seu direito. Todas as mulheres, principalmente, eu chamo vocês, é de 2017, em outubro, é muito recente. E ela ampliou a competência, né, da Justiça Militar. E nós, na nossa comissão militar, nós discutimos justamente isso. Nós queremos que amplie ainda mais na questão de gênero, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Para que se ela seja, de fato, bem aplicada, né, devidamente aplicada com o direito militar, esse direito militar tem que ser ampliado. Porque da mesma maneira que o militar, ele é visto pela sociedade como um exemplo, né, ele está superior, vamos dizer assim, as suas penalidades, no caso de algum problema assim, deveriam ser superiores, deveriam ser diferentes, justamente pelo posto que ele ocupa. Essa é a nossa opinião, como comissão. Concorda, presidente? Concordo em gênero no legal. E digo mais, deputado. Olha como ele é atrevido. Não, Ele falou na frente do presidente. Na frente do presidente. Concordo em gênero no legal. E é tão interessante aqui, porque eu também, além de advogado criminalista, de presidente da Comissão de Direito Militar da OABDF, sou docente. Sou professor universitário. E tem que falar uma coisa aqui, eu tenho que abrir o coração aqui perante o amigo, perante a amiga também. Hoje não existe uma exigência do Ministério da Educação quanto à imposição de uma matéria de direito militar. Apesar de existir. Porém, lembrando aqui que nós temos uma nova lei distrital, né, que ampliou isso para todas as escolas do DF. Assim como as militares já tinham, elas têm também que ter um ensino voltado para melhorar a sociedade, né, para poder saber o que... É o moral e cívico. Né? Fazendo um adendo melhor. Nas faculdades hoje, não existe a obrigatoriedade com que o aluno, quer dizer, o bacharelando, aprenda direito militar. Ele faz isso com matérias complementares. Mas é tão interessante porque a educação, de modo geral, a educação militar hoje nos colégios militares são consideradas as melhores educações do país. A gente faz concurso para entrar, né? Sim, e é um concurso dificílimo. Eu sei, Só que olha que interessante, doutora Fernanda Mara, olha que interessante, deputado.
Temos sim agora, fazendo um adendo ao que a doutora Fernanda Mara falou, uma lei distrital, o qual agora, nos colégios do Distrito Federal, teremos a matéria, uma matéria que eu fiz, hoje com mais de 40 anos, eu fiz, acho que há 20 e tantos anos atrás, acho que é da época do deputado, a doutora Fernanda Mara. Eu também fiz. Eu peguei. Eu fiz o SPB, eu fiz o Estudo dos Problemas Brasileiros, eu fiz tudo isso. Temos a educação moral e cívica agora arraigada nas escolas do Distrito Federal, que é de suma importância. É de suma importância. O que já não deixou de ser difundido pelos colégios militares, nunca deixou de ser difundido, é matéria obrigatória e hoje temos de volta nas escolas do Distrito Federal. Moral e cívica. Meu total apoio. Eu falando como professora também. Nós temos recebido, Fernanda, algumas críticas, né, principalmente de alguns veículos de comunicação. Por quê? Porque tem muita gente retrógrada, entendeu? Ou raciocinando ideologicamente. E diz, não, mas não precisa. Ué, tanto precisa que basta você ver. Por que todo mundo procura o colégio militar? Justamente. Outra coisa, a escola está funcionando? Ela está fazendo o seu papel? Acho que não, porque de vez em quando... Como é que está a sociedade? Não, e você olha, tem, por exemplo, tem aluno que mata professor, Sim. que agride fisicamente o professor. A sociedade está sem aquele espírito de solidariedade. Sim. Você vai em qualquer solenidade em que é cantado o hino nacional, e o hino nacional aqui que eu estou dizendo, pessoal, não é carolice, não. O hino nacional é o símbolo maior da nossa pátria. Todo mundo fica calado. Sim. Não é sinal de respeito, não, é sinal de ignorância. Não sabem. E eu digo com propriedade, eu fui professora durante 15 anos, antes de virar advogada. Ué, mas ela tem 18. É verdade. 15 anos foi na de gestação, foi na gestação. Não estou entendendo. 15 anos dando aula. Olha, não vou revelar minha idade aqui, doutor. Não, você viu que sutilmente... Sutilmente. Mas eu fui professora durante 15 anos, eu vi a diferença da minha educação, que eu ainda peguei, sim, na época que nós tínhamos que cantar o hino, né? Hoje em dia eles não sabem, eles não têm noção de direito nenhum. É uma questão que deve ser ampliada para todo o Brasil, não só no DF. É muito importante essa nova lei, né, para trazer a moral, né, novamente e mudar o pensamento, os valores dessa nova geração. Porque do jeito que está, não tem condições de continuar. Então, daqui para frente tem que ser melhorado. E só com a educação. É complicada mesmo, né? E eu fico olhando assim, e às vezes preocupado, né? Tem alguns cães raivosos, né? O quê? Vai retornar o regime militar? Não, gente. Eu tenho a impressão que essas pessoas não têm muita familiaridade com ética e com civismo. Tem até um jornalista, vou até dizer o nome dele, um tal de Hélio Doyle. É um cara que foi reprovado em tudo enquanto é governo, né? Ele passou no governo do Rori e foi demitido. Passou no governo do Cristóvão, foi demitido, agora passou no governo do Hollenberg, também foi demitido. Olha, o cara ser demitido no governo do Hollenberg é porque o cara é ruim demais, entendeu? E aí ele fez uma crítica um dia desse, eu li, né? Eu não costumo ler besteira não, mas eu li o artigo dele, né? Nossa, ele criticando, mas ao mesmo tempo ele confessa o nepotismo, que ele deu aula de educação moral e cívica, porque era filho do amigo do dono da instituição, que não sei o que e tal. Quer dizer, é um cara sobre o qual pairam suspeitas, né, de usar laranja para tirar dinheiro público, da publicidade do GDF, que é sócio oculto de um blog velho aí, de uns esquerdopatas, quer dizer, e é esse tipo de crítica, o que nos envaidece. Eu ficaria preocupado se ele estivesse do nosso lado. Entendeu? Quer dizer, ele se posicionar contra a gente, para mim é ótimo. É sinal de que a gente está no caminho certo. Mas a gente voltando aqui à questão dos conteúdos, né? Você sabe que eu tive acesso a uma enquete. Mais da metade dos garotos brasilienses nunca ouviram falar em Juscelino Kubitschek de Oliveira. Absurdo, que, assim, para quem não sabe, é só o fundador dessa cidade. Apenas. Apenas isso. Né? Mas não sabe por quê. As escolas estão ensinando. O sentimento que a gente admira tanto, todo mundo elogia. Porque o norte-americano é um patriota, ele bota a bandeira na janela. Não. Ué, nós estamos querendo estimular isso, fortalecer o espírito de unidade. Só patriota na época da Copa aqui.
Aí todo Impressionante. mundo é a pátria de chuteiras, né? Como dizia o saudoso, inesquecível, imortal, tricolor Nelson Rodrigues, né? Então você veja, tudo isso, mas você tocou num ponto, Fernando, que eu acho interessante, noções de direito. Por exemplo, a sociedade sabe e compreende a sociedade que ele vive? Qual é a estrutura de poder que nós temos? Hoje em dia, com todo o festival de besteira que assola o país, as pessoas não sabem, por exemplo, que nós só temos 3 poderes, porque tem alguns que agem como poder e não são. Por exemplo, nós só temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. AGU, Ministério Público, imprensa, tudo isso é instituição, inclusive os militares, são instituições permanentes, todas vitais para o Estado Democrático de Direito, mas instituição. Aí você vê membro do Poder Judiciário legislando. Um dia desses mudaram a legislação brasileira lá dentro do Supremo, né? Quer dizer, agora você pode abortar até 3 meses. Você pode 3 meses, não pode. Eu nunca vi isso no Código Penal. Eu também não. Mas teve um ministro do Supremo que decidiu que tem que ser assim, né? Quer dizer, ele é Ser tolerante. diferente Não, do que enquanto tá- o buchinho tiver, né? Pode. Quer dizer, eu não estou entendendo mais nada. Né? Mas a sociedade, a nossa perplexidade, olha que a gente tem acesso às faculdades, né? Imagine a perplexidade que deve tomar conta do cidadão. O cidadão olha assim e daqui a pouco ele acha que é natural um ministro do Supremo fazer leis, legislar. Daqui a pouco ele acha natural que a classe política esteja acuada. Daqui a pouco ele acha natural que o Ministério Público seja um poder, e não é. Acho natural fazer o contrário do que está escrito na lei. Sim. Não a está escrito, Constituição- mas ele não faz assim. Ninguém fala em Constituição nesse país. Justamente. E é porque ela já foi apelidada de cidadã, né, Luciano? Cidadã. Sonho de Tancredo Neves, né? Rapaz, e eu me lembro, eu estava lá no Congresso no dia 5 de outubro de 88. Você nem era nascido. Eu E era. aí, nós tivemos aquele ato, que foi um ato assim, marcante, histórico. Ulisses Guimarães, né, eu chegando e dizendo, olha, essa não é uma Constituição. Essa é a Constituição cidadã. Cidadã. Essa é para a cidadania. Vem com espírito libertário, né? Porque a gente tinha acabado de sair exatamente de um regime de exceção. Entendeu? Quer dizer, aí de repente, passados 29 anos, o que eu vejo? Para mim é tristeza. Eu vejo que numa idade tão curta, né? Ninguém mais respeita. E isso causa um problema danado para nós, né? Porque o advogado só trabalha se a lei prevalecer. Se a lei não prevalecer, seu Eu trabalho não escuto adianta muito. nada, né? O que está escrito não é feito, o que está escrito não é levado a sério. Eu escuto muito de clientes. Nós vamos tentar o quê? Né? Vamos seguir o quê? Se Você não pode mais assegurar que o sujeito tem aquele direito, né, que Justamente. você vai tentar exercer. Está escrito, mas vamos tentar fazer com que... Está escrito, mas não... Que coisa, hein? Absurdo, é absurdo. Que coisa absurda Mas no país. Mas volte lá no assunto. até- A gente fez é uma verdade. breve, Ótimo. uma breve Divagamos. divagação É. de 10 minutos. Breve. Mas é até interessante falar disso também, porque a OAB tem lutado para colocar alguma coisa de direito nas escolas. Lógico que não é nenhuma legislação distrital, nada disso, mas são planos da própria OAB de levar o direito às escolas do Distrito Federal. Muito bom. Se o cidadão iniciar o primeiro grau, nem que seja o segundo grau, já sabe, tendo noções dos seus direitos, né? Sabendo dos direitos e sabendo dos deveres. Vai ter uma formação, Deveres também, né? sem dúvida nenhuma, vai ter uma formação muito superior, né? E vai, bom, a população vai mudar, a sociedade vai mudar o modo de Isso é um trabalho para uma geração, não é Sim, para não uma é de eleição, uma hora não, para outra. pessoal. É para uma Justamente. geração, né? Justamente. E me diga uma coisa, porque já estão avisando a gente ali que só falta 5 minutos, viu? Mas, e como é que é o Tribunal do Júri Militar, como é que funciona? Conta aí para nós, entendeu? Porque a gente ouve falar em direito militar, mas a gente está um pouco distante, né? Uhum. Conta para nós aí, dá um desenho. Quando nós falamos em Tribunal do Júri Militar, ele segue alguns aspectos também formais do júri comum. Aquele militar que comete crime doloso contra a vida e agora crimes conexos com o doloso, um estelionato, um abuso de autoridade, também é julgado
pelo Tribunal do Júri. Com a nova lei agora de 2017, deputado, só relembrando, somente para a Marinha, Exército e Aeronáutica, os militares que estejam em serviço na GLO, garantia da lei da ordem. É só para os que estão na GLO. Só, eu não isso. sabia disso. E o mais interessante é o seguinte, então... E eu ainda me julgo bem informado. Ok. Ainda bem que eu estou bem informado aqui com você. E o interessante se cometeu crime doloso, primeiro tem que se analisar, com base no inquérito policial militar, se o crime foi doloso contra a vida, se o militar teve a intenção. Então, se analisado pelo inquérito policial que ele teve a intenção de matar, ou um crime consumado, ou um crime tentado, ele é denunciado. Assim que ele é denunciado, nós temos a primeira fase do Tribunal do Júri, que é chamada de Judício Accusationis, latim, o juízo da acusação. Se ele for pronunciado, que é uma sentença que fala, olha, realmente nós temos elementos para que ele seja julgado, ele não está condenado ainda. Claro. Ok? Então, essa sentença de pronúncia encaminha ele para o Tribunal do Júri. O que nós aqui, nós pessoas comuns, não militares, somos julgados por cidadãos, nossos Com um pais. procedimento Isso. idêntico, na verdade. Você passa por uma pronúncia, essa coisa toda, né? E lá, o que acontece? Pronunciado o militar, ele vai ser levado à sessão plenária. Na sessão plenária serão escolhidos jurados, 7 jurados. Mesmo número. Mesmo número, e jurados militares. E podem ser impugnados. Podem ser impugnados. Ok? Procedimento igual, né? E Eu ainda me lembro de alguma coisa lá não, atrás. é que assim, né? Sabe tudo. E a sabe regra tudo. mesma. A regra mesma. 4 votos sim ou 4 votos não fazem a decisão. Ok? Nulidades, as mesmas coisas. O Ministério Público, o órgão acusador, em grande parte pedindo com que seja condenado, a defesa pedindo absolvição, ou às vezes, em pouquíssimas vezes, também o Ministério Público pedindo absolvição, se entender que... Até porque, antes de ser órgão acusador, é promotor de justiça. Sim, sim. Né? Tem... Como diz a lei, fiscal da lei. Fiscal da lei. Artigo 129 da Constituição Federal Brasileira. Nossa, mas acabamos de ter uma aula, não foi? Sim, nada como Não, o presidente e aqui. com um didatismo extraordinário. Ele é né? Quer ótimo. dizer, conta para nós, você leciona, né? Você exerce o magistério. sim, Onde é que sim, você sim, exerce sim. o magistério? Atualmente, deputado... Pode dizer o nome, não tem problema. Posso não. falar o nome? Então, tudo bem. Pode. Então, eu fui contratado, eu tinha largado a docência depois de mais de 8 anos, em julho passado agora, do ano passado, 2017, e tive a grata satisfação e notícia na sexta-feira de ser chamado pelo coordenador da faculdade, aliás, agora Centro Universitário, FACIPLAC, o Dr. Valdir Pucci, conseguiu me convencer, que é uma paixão, sempre uma paixão, de voltar aos bancos da faculdade. Não, o magistério é apaixonante. É ótimo. E agora eu sou sei professor. Eu também, durante um tempinho, só uns 20 anos. Oh, magistério, né? então voltei agora para a cadeira de Direito Penal e Processo Penal. Oh, bem que satisfeito. beleza. Não, realmente o magistério é uma coisa extraordinária. E melhor ainda, ele nos obriga a nos atualizar. Estudar cada vez mais. É engraçado, Sim, né? com certeza. Eu me lembro quando a minha disciplina era tributário, né? E eu me lembro de uma coisa jocosa que acontecia, né? Um grande amigo meu, professor de Economia Brasileira, eu querendo fazer graduação com ele, e ele é que terminou me dando um... eu cheguei para ele assim, com a graduação e tudo. Ele, mas rapaz, o Brasil estava com, eu acho que uma inflação monstruosa. Eu digo, rapaz, como é que tu consegue dar aula de economia brasileira? Ele disse, do mesmo jeito que tu dá aula de manicômio tributário. Meu Deus. Ele já apelidou de manicômio. Então, são as coisas interessantes, né? Porque uma coisa é o que a lei estabelece, outra coisa é o que é a prática, né? Mas olha, a FACIPLAC está aí de parabéns, viu? Porque não é qualquer instituição que tem um professor dessa forma. Aliás, você deu uma canja aqui pra gente, mostrou como é, né? É verdade. Fernando? Mas olha, quero agradecer muito, viu, Alexandre, a você por ter disponibilizado um tempinho para nos ajudar aqui a fazer esse direito.com, que é um espaço realmente do direito, né? Nós estamos toda semana trazendo alguém que possa mostrar uma faceta, né, do direito, porque com isso a sociedade melhora, porque ela recebe, né, informações que permitem, né, ela ter o sentido crítico de avaliação, essa coisa toda, né?
Deputado, eu vou ser redundante, mas só fazer mais uma chamada para que os seus telespectadores compareçam no evento da OAB, na primeira mesa redonda de Direito Militar da OAB-DF. Noite de 3/4, as inscrições no site da OAB, apenas 1 quilo de alimento não perecível, e esses alimentos serão destinados ao lar dos velhinhos para ajudá-los. Vai ser extremamente enriquecedor na questão do direito militar. Só temos a agradecer à Comissão de Direito Militar, em meu nome, agradeço também em nome do presidente Juliano Costa Couto, essa oportunidade de vir aqui no seu programa. Eu que agradeço. E outra coisa, eu sei dos amigos dele, viu? Ó, o Wellington, você que é amigo. É verdade. Vê se você me assiste agora, tá? Eu sei que você vai me assistir para ver o Alexandre, não é a mim, entendeu? Mas o Wellington é um grande companheiro, entendeu? Exerce, né? Vice-presidente da Câmara Legislativa. Vice-presidência da Câmara. E assim, é meu parceirão, é meu amigo, viu? Um abração para ele. Fernandinho, olha, muito obrigado. Obrigada a você. Você, como sempre, abrilhantando com seus conhecimentos o nosso programa. A Fernanda tem cadeira cativa lá no Tribuna Livre, tem aqui no Direito.com. Quer dizer, no dia que você sintonizar e ela não estiver, pode ter certeza que é birra dela comigo. Porque ela tem, nós convidamos aí. Só um adendo sempre aqui, para as mulheres terem mais coragem e denunciarem sim, independentemente de ser militar, não militar. O seu processo vai ser levado a sério, vai para a Justiça Comum atualmente. Vamos lutar pelos seus direitos também lá na OAB, na questão militar. Contem conosco. É isso. Muito bem, agradecendo a vocês, eu quero também agradecer a sua audiência, telespectador, e te espero lá na próxima segunda-feira, entendeu? Às 20 horas, aqui em nosso canal, para mais um programa Direito.com.